Você é enfermeiro, vai trabalhar em unidade de terapia intensiva. Então eu vou te passar o básico, porque se eu fosse te passar tudo, esse vídeo aqui tinha que ser um curso, né, de terapia intensiva para passar, porque até hoje eu estudo terapia intensiva. Então imagina, eu já trabalhei muitos anos, eu tenho 13 anos de formação e para falar de terapia intensiva a gente tem muito o que falar. Mas o que é arroz com feijão? O que é básico para você ser um enfermeiro de terapia intensiva? E claro, um bom enfermeiro. Você não pode ser mais um, porque mais um tem um monte, né? Cá entre nós, tem um monte de mais um enfermeiro em terapia intensiva. Então, se você quer fazer a diferença, chegar com um pé direito, né, digamos assim, né, fazendo a diferença, siga as minhas instruções aqui. Tem dado certo para milhares de pessoas, então fique até o final, não deixe de curtir, de compartilhar, se inscreva se não é inscrito, envia para os outros enfermeiros, não tenha medo de outras pessoas saberem o que eu vou falar desse vídeo, porque se todos nós tivessem o mesmo nível de conhecimento do que eu vou passar aqui, a gente tinha uma enfermagem diferenciada, mais valorizada, com mais respeito. Então, né, compartilhar esse vídeo aqui não vai te fazer perder uma vaga de emprego, a não ser que você não se garante, ok? Bora pro vídeo? Seguinte, primeiro passo. Para você ser enfermeiro de terapia intensiva, você acha que você precisa saber muito conteúdo? Não. Você tem que saber o conteúdo, mas tem algumas coisas fundamentais que eu vou falar. Vou falar de um tripé importante aqui. Equipe, paciente, unidade. Vou começar pelo paciente. O paciente, o que você tem que saber do paciente? Bom, o básico das doenças, de acordo com os sistemas, vamos lá, sistema respiratório, você tem que saber no mínimo de pneumonia, de pneumotórax, DPOC, TEP, EAP, isso é básico, isso é arroz com feijão, você tem que saber. Éder, não sei, não vi isso, estuda, põe a bunda na cadeira, não tem desculpa, tá? Coração, insuficiência cardíaca, pericardite, infarto agudo do miocárdio, blá, isso é básico, né? Sem contar as arritmias, isso é básico. Sistema digestório, HDA, né, hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baixa, isso é o mais comum, né? Úlcera péptica, e tem outras, né? Mas assim, basicão mesmo aí, ok? Aí, claro que as colites da vida, né? Gastroentericolite, enfim, todas as partes gástricas, é importante que você tenha conhecimento, porque algumas pessoas podem ser internadas por esta razão. Sistema renal, insuficiência renal aguda, né? Grande parte dos pacientes são acometidos, não vamos excluir os pacientes crônicos e também os pacientes que desenvolveram alguma nefrite ou pielonefrite, tá? E também infecção do trato urinário, porque acaba sendo meio que uma consequência de baixo para cima, né? De itu para pielonefrite, por exemplo. Sistema neurológico, né? Primeiro, o AVE, né, o famoso AVE, que muitos pacientes chegarão para vocês, né, com pré-diagnosticado lá no pronto-socorro, iniciou o protocolo de AVE no pronto-socorro, então é importante saber um pouco aí da parte neurológica. Então, AVE é importante, TCE, aneurisma e outras coisas mais da parte neurológica, tá? Não vou nem falar de escala porque é obrigação, né? Escala de Glasgow para paciente que não está sedado, paciente sedado, escala de Ramsay, escala de Hess e outras escalas que são necessárias aí para o paciente, tá? Bom, sem contar o endócrino, né? Não pode esquecer do endócrino para a gente falar aí de diabetes, né? Do coração, acabei esquecendo aí de falar de hipertensão. Mas, enfim, arroz com feijão, essa parte. Você tem que dominar o básico, a monitorização hemodinâmica do paciente, eletrocardiograma, parada cardiorrespiratória. E aqui na parada cardiorrespiratória entra algo importante. Você tem que dominar todo o cenário de uma reanimação. Dominar a parada e dominar a reanimação. O que é a parada? O paciente que parou. Parou, vamos organizar o time para reanimar. Reanimando, você pode tanto ser mais um ali dentro, como você pode ser o líder daquele time ali. Depende muito da ocasião. Você não pode ficar de braços cruzados esperando o profissional médico. Enfermeiro que espera o médico, desculpe, você não é um bom enfermeiro, tá? A gente está falando de uma emergência, você trabalha na unidade de terapia intensiva e você esperar o médico significa que você não é um bom profissional, porque você poderia iniciar a conduta até que o colega médico chegasse para assumir a responsabilidade, certo?
Tem enfermeiros que infelizmente esperam até o fisioterapeuta chegar para ele fazer alguma coisa, porque ele não sabe o que fazer. Então não seja esse profissional. Cada um que chega vai somando a reanimação, por exemplo. Mas eu não vou discutir parada aqui, né? Pelo amor de Deus, não é o momento de eu falar disso aqui. Então você tem que ter liderança ali pelo menos da sua equipe ali, você tem que ter liderança do que fazer ali, tá bom? Então, tem muitas coisas a serem feitas e você é uma peça fundamental durante uma reanimação, tá? Mais do que o fisioterapeuta, porque você tem muito mais autonomia do que o pessoal da fisioterapia, tá bom? Não desmerecendo a fisio, mas é só para vocês entenderem os papéis, tá bom? Beleza. Ventilação mecânica, né? A gente falando do fisio, já me lembrei dos ventilador mecânico. Cara, você tem que dominar o ventilador mecânico, mas é o básico. Você sabe pelo menos os módulos basicão aí, o modo, sei lá, o paciente está no modo controladão, ou a seco, mas mais controlado do que assistido. Vamos lá, ventilando a volume, a pressão, ou o paciente que está no suporte ventilatório lá no PSV. O basicão mesmo, você sabe? Tem que saber. Sabe o que é uma PIP, FO2, sensibilidade, INSIES, tá? Tem que saber, é mandatório, você tem que saber isso para estar na unidade de terapia intensiva ali. Então, tudo isso que eu estou falando é a parte clínica, tá? Não vou falar da parte mais, digamos que avançada, tipo paciente com a ECMO, isso eu não vou falar aqui, enfim, tá? As drogas vasoativas, as bombas de infusões, cara, você tem que dominar, porque seu paciente precisa de um enfermeiro que tenha esse domínio. Passar sonda nasogástrica, nasentérica, sua obrigação. Fazer curativo, também, cara, você tem que ser muito bom nessas três coisas que eu acabei de falar. Sonda nasogástrica ou nasentérica, cateterismo vesical de alívio ou demora e também no curativo. Isso é só o enfermeiro que faz, então é só você que faz, então não tem muito o que falar. Se você não faz bem feito, todo mundo sabe que foi você que fez, então, por favor, faça bem feito. Não só por ser bem feito, mas porque o paciente merece um procedimento numa técnica correta. Então, se você tem dificuldade, estude, tá? Ainda tem dúvida sobre alguma coisa, estude, né? Não vai cair sua mão e nem vai amassar sua bunda de tanto estudar não, tá? Pode estudar aqui, isso é importante. Agora, vamos pensar aqui, drogas, né? Drogas vasoativas, drogas antiarrítmicas, drogas antihipertensivas, anticoagulantes, antibióticos, então isso também está no seu escopo de entendimento, tá? Para o seu dia a dia. Tem mais coisas, mas eu vou pular porque senão ficaria só aqui. Por isso que eu falei, é muita coisa, estou tentando colocar só arroz com feijão, mas o arroz com feijão esse arroz com feijão aqui é bem, o prato é bem grande, tá? Para caber o arroz com feijão que eu quero falar aqui. Agora, duas outras coisas que eu fiquei de falar. Equipe e paciente. Equipe. A sua equipe é a sua mão direita, a sua mão esquerda, seu braço direito, seu braço esquerdo. A sua equipe é o seu reflexo. Se você chega no UTI, onde já tem técnicos que já trabalham há muito tempo, claro que vai ter algumas divergências, mas no fritar dos ovos, você tem que ter essa equipe sendo o seu braço direito e o braço esquerdo. Como que você conquista a sua equipe? Primeiro passo com conhecimento, humildade. Tá? Ninguém quer um enfermeiro, desculpe a palavra, desprovido de conhecimento, para não falar uma palavra que eu gostaria de falar. Então você tem que ter conhecimento, você pode não ter experiência, pode nunca ter pisado numa UTI, mas você tem que saber o que é uma droga vasoativa, para que ela serve, você tem que ter domínio da ciência, isso é importante, porque a sua equipe técnica, eles têm muito tempo de casa, então eles têm muita técnica, talvez não tenham tanto conhecimento científico. Então se você chega com muito conhecimento científico, você completa a equipe. Opa, que legal, o enfermeiro chegou aqui, o cara não tem tanta habilidade no que tem que fazer aqui, mas o cara sabe muito. Isso é importante, você ganha um ponto. Agora, você não tem tantas habilidades, chega desprovido de conhecimento, putz, o que a equipe olha para você e fala, cara, esse cara é o nosso chefe, esse é o nosso líder, o cara desprovido de conhecimento e não tem nada de habilidades, então não vá colocar a culpa no seu estágio, na pandemia, nem na sua faculdade. Vá correr atrás do prejuízo para você ser um bom enfermeiro. Então, o primeiro passo é, você tem que mostrar para a sua equipe que você é uma pessoa preparada para estar ali, com conhecimento, talvez com pouca habilidade. A habilidade você pega no dia a dia, conhecimento você tem que pegar estudando. Vai por mim, você não vai aprender ter conhecimento dentro de UTI. UTI não tem espaço para alguém te explicar nada na UTI, não. Você não vai aprender nada na UTI, não. O que você aprende no dia a dia, a gente fala assim, a gente aprende muito trabalhando. A gente, na verdade, aprende colocando em prática aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente pegou ali, ó, de teoria que a gente tinha com a prática ali. Agora, se você não tem teoria, você pega as informações, mas você sabe por quê. Nossa, que legal, o médico substituiu o marca-passo transcutâneo pelo transvenoso. Por quê? Ah, não sei, ele só substituiu. Então, não adianta nada você saber o que é um marca-passo transvenoso, mas não saber por que ele foi substituído quando um paciente chegou do pronto-socorro. Ou seja,
Você é uma pessoa que não tem domínio de teoria, que é básico para você estar na unidade de terapia intensiva. E sua equipe técnica, quando você tem domínio, por exemplo, imagina que esse paciente chega com marca-passo transcutâneo, é substituído por um marca-passo transvenoso, a sua equipe talvez não tem tanta vivência daquilo, e aí você dá uma explicação para a sua equipe, você já pega a moral com a sua equipe. Então a sua equipe quer isso. Ó, gente, o marca-passo transvenoso era um marca-passo temporário. Por quê? Porque o paciente chegou lá no pronto-socorro, provavelmente com uma taquiarritmia, uma bradiarritmia severa, um paciente com bloqueio de segundo grau do tipo Mobitus 2 ou um BAVT, então esse paciente precisa de um marca-passo. Como o marca-passo transcutâneo ele é pregado e o paciente pode ter sudorese, além de pelos, a condutibilidade vai atrapalhar muito, então é feito um transvenoso até que um cardiologista vai analisar o caso desse paciente para ver se vai colocar um marca-passo definitivo ou não. Olha que lindo que você deu uma aula para a sua equipe técnica que vão ficar seu fã. É assim que você ganha a sua equipe técnica, colocando conhecimento para eles, ou seja, está colocando ciência para eles. Opa, já vi muita gente colocando marca-passo transvenoso, hoje o enfermeiro explicou para a gente, olha só que legal, você foi um diferencial no meio de vários outros enfermeiros que passam por ali. Então tenha tempo para explicar as coisas para a sua equipe, porque se você quer ser visto com a sua equipe, então você precisa mostrar que você é líder, tá? Opa, tem que reposicionar um paciente, o técnico está sozinho, vai lá com ele. Precisa ajuda no banho, cara, delega para alguém, ou se você conseguir ajudar ele. Um técnico acabou de chegar, acolhe o cara. Então, não é falar, mas você deveria saber. Quando você chegou, você não sabia. Ninguém me acolheu. Cara, mas você vai pagar com a mesma moeda? Te deram a moeda ruim, você vai pagar com a moeda ruim de outra pessoa? Não. Mostre o contrário. Mostre que você é uma pessoa boa, de um bom coração. Tente mudar o jogo, tá? Não tenta dar continuidade ao jogo. O jogo é assim, eu cheguei, ninguém me ensinou, aprendi na mar, quase fui demitido, agora quem chegar aqui agora eu vou pagar a mesma, vou descontar. Ou seja, mais um enfermeiro com a mente desse tamanho. É mais um atrapalhando o crescimento da profissão. Então tem que ter crescimento, tá? Tem que ter crescimento de enfermeiro. Então não adianta nada falar que você fez uma faculdade, mas com conhecimento de uma pessoa que não... Nem uma pessoa que não estudou tem falta de educação, talvez igual algumas pessoas que eu conheço na enfermagem. Então, não seja essa pessoa. Tenha educação que ela veio de berço. Se ela não veio de berço, é um problema da sua família com você, né? Enfim, não é a profissão que vai tentar te corrigir, muito menos alguém fazendo um vídeo aqui. Então, a sua equipe, ela depende de você e você depende da sua equipe. Você não é enfermeiro sem sua equipe, a sua equipe não trabalha sem você. Então, se eles trabalham sem você, é porque você não faz nenhuma diferença no plantão. Aí, meu amigo, o seu plantão tá daquele jeito, hein? Você tá para ser cortado da cabeça a qualquer momento. Se a equipe técnica fala que eles trabalham sozinhos sem você, é porque você é insignificante para eles. Então, você tem que ser uma pessoa que significa no plantão. Uma pessoa que, sem você lá, o plantão desandaria. Então, você tem que ser a pessoa que coloca o plantão no eixo, tá? Não seja a pessoa que, na sua ausência, o plantão ia, assim... Nada ia acontecer, o plantão ia correr normal sem enfermeiro aqui, ou seja, você lá está sendo invisível, não seja esse enfermeiro, por favor. E por último, já o tempo está avançando aqui no nosso vídeo, vamos falar de gestão da unidade. A unidade ela é dependente de você, a unidade, tudo para funcionar ali precisa de você. Então, desde a impressora, desde a lâmpada. Mas por quê? Que eu sou enfermeiro, tal, um médico não tem nada a ver com isso, um fisioterapeuta. Cara, você é o cara que manda na unidade. Se você não empoderar da unidade, você vai ficar ranzazinando porque você tem que fazer as coisas em vez de você tocar a unidade. Toque a unidade, pega a unidade para você. Imagine que aquela unidade seja a sua casa. A lâmpada queimou, liga para o almoxarifado. O negócio ele estragou, liga para quem conserta. A impressora está com toner ruim ou o Wi-Fi caiu ou alguma coisa aconteceu. Problema, liga para quem resolve. Faça a unidade funcionar. É assim que você vai ser visto como um bom enfermeiro. O cara que faz a UTI funcionar. É o cara que o dia que falta, todo mundo reclama. Nossa, o médico tá lá, putz, cadê o Éder? O Éder não tá aqui hoje, olha só, tô tentando fazer isso aqui, não tô conseguindo. O técnico tá reclamando porque faltou enfermeiro. Cara, seja uma pessoa fundamental na UTI. Se você for uma pessoa que, na sua ausência, nada muda, você não é ninguém ali dentro. Você pode ser substituído fácil. Todo mundo pode ser substituído, mas pensa o seguinte, a sua substituição tem que ser difícil. Podem até me substituir, mas vai ser difícil. Tem que arrumar 2, 3 para fazer o que eu faço. Então seja uma pessoa boa. E outra, se a UTI não está te valorizando como você gostaria, planejamento de carreira. É um assunto que eu vou falar
em outros canais. Se você não segue outras redes que eu tenho, você está perdendo sobre carreira. Em breve eu terei novidades para vocês. Beleza?